Olá pessoal, tudo bem? Vamos saber o que acontece em mais um capítulo da novela Amar, mas antes, amigas, me diga o que está achando da novela e deixe seu like. Na casa de Mercedes, Érica conversa com Estrela e as duas recordam os tempos da juventude, quando saíam juntas e se divertiam. Érica comenta que se lembra apenas do cabelo mais comprido da antiga amiga e propõe que saiam novamente como faziam antes, acreditando que ainda podem conquistar olhares como na juventude. Estrela, com um sorriso nostálgico, confessa sentir muita falta daqueles momentos e ri com sinceridade, algo que não fazia há muito tempo, reconhecendo que também precisava dessa leveza e dessa lembrança boa. De repente alguém bate à porta, Érica, curiosa, pergunta quem seria aquela hora, e Estrela, igualmente sem saber, abre a porta. Sérgio a cumprimenta com boa noite e pergunta como ela está. Estrela reage com espanto e surpresa. Ele explica que a filha deles, Azul, lhe enviou um e-mail na noite anterior, apenas para expressar o que sentia, e tenta acalmá-la dizendo que a menina não espera nada dele. Estrela retruca, afirmando que no mundo dele ninguém faz nada sem esperar algo em troca, e que Azul é apenas uma menina que passou 10 anos sem o pai. Sérgio admite que pensou que Estrela responderia ao e-mail, mas como ela não o fez, veio pessoalmente conversar sobre o assunto e propor um acordo em relação à menina. Estrela, fria, declara que ninguém está pedindo que ele seja pai de sua filha e que, se pudesse, preferiria que ele nunca tivesse reaparecido. Mas Sérgio insiste que deseja fazer parte da vida de Azul, dizendo querer ser um pai para ela e pedindo a chance de conhecê-la. Estrela reage desconfiada, alegando que ele a pegou de surpresa e pedindo tempo para pensar. Sérgio, apressado, sugere encontrá-la já no dia seguinte, afirmando ter a tarde livre. Ela hesita, diz que precisa primeiro conversar com Azul, mas ele insiste com tom emocional, pedindo confirmação. Estrela, relutante, aceita o encontro, despede-se dele e fecha a porta com visível inquietação. Logo após a partida de Sérgio, Érica, ainda surpresa, comenta o impacto da visita inesperada e nota que ele parece realmente ansioso para conhecer a filha. Estrela, nervosa, confessa não confiar nas intenções de Sérgio, acreditando que ele só quer se livrar da responsabilidade e encerrar o assunto. Érica tenta confortá-la e aconselha que veja o lado positivo, dizendo que talvez ele tenha mudado e queira reparar o passado. Estrela, cética, afirma que pessoas como ele não mudam e que teme que Sérgio parta o coração de Azul. Érica insiste para que ela não se feche, lembrando que um dia Estrela o amou profundamente e que talvez a vida ainda possa lhe trazer uma boa surpresa. Mais tarde, Estrela se aproxima da filha e conta que o pai esteve ali graças ao e-mail que ela enviou. Azul, apreensiva, pergunta se ele ficou zangado, mas a mãe a tranquiliza dizendo que ele só quer vê-la e conversar. A menina, emocionada, teme deixar a mãe triste, mas Estrela a encoraja a decidir por si, assegurando que apoiará o que ela quiser. Azul, então, afirma que deseja conhecer o pai. Enquanto isso, na feira de peixes, Mercedes conversa com Teresa, desabafando sobre a insônia e a angústia que sente desde que soube da traição de Ulisses com Rosalba. Diz que não consegue parar de pensar no assunto e se sente confusa e machucada. Teresita tenta animá-la, aconselhando que converse com as filhas, mas Mercedes se recusa, dizendo que não quer sobrecarregá-las com suas tristezas. Teresita insiste que ela não está sozinha e oferece seu apoio. Pouco depois, Gonzalo aparece, dizendo ter vindo ajudar com a venda do peixe e fazer-lhe companhia. Mercedes se mostra surpresa, mas ele, gentil, responde que é para isso que servem os amigos, ajudando-a na barraca enquanto ela tenta disfarçar sua confusão emocional. Na pousada, Marina conversa com Gabriel sobre o dia deles e comenta que planeja ir com Éder à editora depois da escola. Diz que o menino adora livros e que vê o passeio como uma aventura. Brinca rindo que ainda não pediu permissão a Érica e teme ser repreendida. Gabriel responde com calma, dizendo que Érica entenderá, pois sabem que estão em busca de respostas sobre o passado de Marina. A conversa se torna afetuosa e ele a segura nos braços, despertando nela uma mistura de ternura e temor. Ela o repreende, lembrando que alguém pode vê-los, mas ele insiste em beijá-la antes de deixá-la ir. Mais tarde, uma amiga a aconselha discretamente para que tenha cuidado e não se envolva demais com Gabriel, lembrando dos conflitos que já teve com Brisa e alertando sobre o perigo de brincar com fogo. Enquanto isso, Brisa e Perla estão na beira do mar. Brisa se queixa da rotina cansativa de lançar e recolher redes, dizendo que é chato e repetitivo. Pérola, mais serena, responde que o mar nunca é o mesmo, que muda todos os dias e que é dele que vivem, pedindo à irmã que seja mais grata.
Brisa ironiza e muda de humor, mas logo Gabriel se aproxima com Éder, e ela se mostra animada, cumprimentando-o com entusiasmo forçado e tentando conversar. Finge interesse por Marina, perguntando se ela recuperou alguma memória do passado. Gabriel percebe o tom insinuante e questiona desde quando ela se importa tanto. Brisa disfarça, afirmando que se preocupa com todos e oferece ajuda. Quando ele se afasta, Pérola confronta, dizendo que não acredita em sua falsa preocupação. Brisa então revela seu verdadeiro plano. Quer se livrar de Marina e acredita que ajudá-la a recuperar sua identidade será a forma mais eficaz de fazê-la deixar a vila. Mais tarde, Mercedes conversa novamente com Gonzalo e confessa que se sente perdida depois da saída do marido, pois passou a vida inteira obedecendo e vivendo em função dele. Diz não saber como retomar a própria vida e pede um conselho. Gonzalo, com voz calma, diz que ela deve descobrir o caminho por conta própria, lembrando-a de que não precisa de um homem para decidir seu destino. Aconselha que tome o leme da própria vida e siga o coração. Em outro momento, Fabian tenta almoçar com Yasmin, oferecendo raviolis que ele mesmo preparou. Ela, fria, rejeita a comida ao descobrir que contém carne, afirmando ser pescetariana. Fabian se desculpa e tenta remediar, mas ela recusa, perde o apetite e começa a discutir. Ele tenta conversar e pedir que convivam em paz, mas Yasmin explode, acusando-o de tê-la abandonado com a avó por anos e zombando de seu esforço em ser pai do ano. Fabian, ferido, tenta impor autoridade, mas a filha se levanta indignada e diz que não entende porque ele quis que ela fosse morar com ele se tudo parece um sacrifício. Enquanto isso, Valentim insiste em conversar, mas ela se despede, dizendo que ele parece ocupado. Ao sair, ela ainda o adverte preocupada, perguntando se ele desligou o disjuntor antes de mexer na lâmpada, e logo em seguida ele leva um choque, caindo. Perlita, aflita, corre até ele, tenta ajudá-lo. Nesse momento chega Erika Mendes, se apresentando com falsa cordialidade e pedindo descrição, dizendo que Estrela não sabe que foi ela quem ligou, recorda que foi ela quem fez o contato e pergunta por que o segredo, e Erika, com ar dissimulado, responde que o fez apenas pela Azul, que a considera como uma tia, dizendo que não teve outra escolha porque a menina insistiu muito. Ela reforça o pedido de sigilo, compreensivo, aceita, pedindo que se sente enquanto ele busca uma carta para entregar. Teresa, que escuta tudo de longe, confronta Erika assim que pode, indignada por ela ter agido pelas costas de Estrela. Erika tenta se justificar, dizendo que tudo fez pelo bem da menina, mas Teresa repreende com severidade, afirmando que não se brinca com algo tão sério, pois está em jogo o bem-estar de uma criança. Determinada, ela exige que Erika conte a verdade à amiga, ameaçando fazê-lo ela mesma caso se recuse. Enquanto isso, em outro ambiente, Yasmin, abalada, conversa com um amigo e admite estar sobrecarregada com as mudanças recentes, a perda da avó, a mudança de casa e a convivência difícil com Fabian. O amigo solidário compartilha sua própria história, revelando que perdeu a mãe quando era pequeno e nunca conheceu o pai, que era para ele uma figura ausente, quase um fantasma. Ele conta que quando tinha 6 anos e sentia medo de uma tempestade, imaginava que o pai o abraçava e o acalmava, e lembra de ter pedido à mãe que o chamasse, mas o pai jamais apareceu. Com emoção, diz que tudo o que queria era a presença paterna, e por isso tenta fazer Yasmin perceber o valor de ter um pai que quer estar por perto. Ela, magoada, afirma que amava Fabian com toda a alma, mas que ele a abandonou no momento em que mais precisou dele, e mesmo reconhecendo que ele tenta reparar o erro, confessa que não consegue perdoá-lo. O amigo insiste que ela deveria aproveitar o amor e a presença que ele agora oferece, pois isso é muito valioso, e emocionado, compartilha que ele próprio daria tudo para ter essa chance. Na pousada, Teresa insiste em questionar Erika sobre a falta de consideração com Estrela, dizendo que causou uma confusão tremenda com a vinda de Sérgio. Erika tenta fugir da discussão, prometendo explicar tudo depois, mas Teresa insiste que é um erro grave e reforça que ela precisa se responsabilizar por suas ações. Mais tarde, Yasmin fala com Fabian com firmeza e emoção, pedindo desculpas pelo comportamento rude e reconhecendo que foi ingrata, mas também deixando claro que carrega mágoas profundas. Ela explica que passou anos odiando-o por acreditar que a mãe morreu por culpa dele e por ter sido deixada aos cuidados da avó, dizendo que isso quebrou algo dentro dela que não tem conserto. Com lágrimas nos olhos, diz que não o quer mais como pai, que não o odeia, mas que ele se tornou indiferente, e pede que aceite essa verdade para que não viva mais se iludindo.
Fabian, destruído, tenta fazê-la entender que continua sendo sua filha e sua vida, mas Yasmin, decidida, afirma que durante 5 anos ele não se preocupou com ela e que agora só quer distância, pedindo que respeite seu espaço e dizendo que se sente cansada de discutir. Em outra casa, Marina cuida de Éder, que está gripado, e tenta convencê-lo a descansar, dizendo que podem adiar a ida à editora para buscar informações sobre sua mãe, a ilustradora do livro de contos. Gabriel, o pai do menino, liga e fala com Marina com carinho, agradecendo por ela cuidar do filho e confessando que não consegue parar de pensar nela, em seus beijos e no cheiro de seu cabelo. Enquanto procura o xarope, Marina entrega o telefone a Nico para que fale brevemente com o pai. O garoto, entusiasmado, pergunta se o pai lançou ao mar a garrafa com a carta que escreveu para a mãe, e ao ouvir que sim, diz estar feliz, contando que escreveu para que ela conheça as coisas de que gosta. Depois disso, Teresa, indignada, diz a Erika que não acredita em suas intenções, acusando-a de ter planejado tudo para aproximar Sérgio de Estrela e afastá-la de Fabian. Erika, fingindo inocência, tenta defender-se dizendo que fez tudo para ajudar Azul, mas Teresa a acusa de egoísmo e lembra que ela está repetindo os erros da mãe, destruindo famílias com mentiras. Ferida pelas palavras, Erika tenta negar e diz que está ajudando, alegando que Sérgio é rico e pode pagar as dívidas de Estrela, mas Teresa a confronta novamente, afirmando que o verdadeiro motivo é abrir caminho para que Erika se aproxime de Fabian. Com firmeza, Teresa exige que conte a verdade à amiga, e Erika, acuada, promete que o fará pedindo tempo e dando sua palavra de que cumprirá.